Olá, tudo bem? Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje, a sua participação é muito importante. Sempre eu volto aqui nesse culto, eu dou uma lida nos comentários, eu dou o replay no chat ao vivo e é muito legal ver o que vocês comentam, o que vocês escrevem. Enfim, essa troca aqui é muito importante. Eu queria te incentivar mesmo a escrever nos comentários o seu nome, de onde você está participando desse culto, como é que você nos conheceu, e depois vai ser uma alegria muito grande poder responder o seu comentário lá, poder te conhecer. Isso é tudo muito legal. Hoje é o encerramento da nossa série, 2 meses aí de caminhada na série Cristão Não Praticante, e a gente tem uma surpresa para você, e eu queria convidar você a se preparar para aquilo que você vai receber do Senhor, a se preparar para esse encontro agora, e quem sabe Deus não vai trazer sobre a sua vida no dia de hoje revelação, direção, e vai responder os seus maiores anseios. Por isso feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Diga assim no seu coração: querido Deus, querido Pai, Deus de amor, nós queremos ouvir a Tua voz, isso é tudo que nós queremos. Fala conosco, Pai. Abre o nosso coração nessa hora. Tira da nossa mente toda distração, todo preconceito, todo paradigma. Nós queremos estar aqui, de fato, Pai, sedentos, com sede da Sua presença. Nós queremos estar aqui por completos, ó Pai. Por isso, Deus, que o Senhor venha falar conosco como um pai fala com os seus filhos. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento, e em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja de Jesus diz amém. Beleza, então, vamos falar um pouco de você. Você se sente à vontade com qualquer tipo de pergunta? Pode perguntar. Pode perguntar qualquer pergunta. Na sua ficha aí você colocou que você é cristão. E como a gente pode iniciar essa conversa? Eu amo dizer que eu sou cristão, eu falo pra todo mundo. Inclusive eu até deixei um glória a Deus bem pequenininho aí no cantinho. Você vai falar que eu sou um bom cristão, que eu pratico coisas na igreja. Como eu cresci na igreja, eu sempre achei importante, né, criar os filhos na igreja também. Eu acho que não tem caminho melhor do que esse. Desde muito garoto eu vou à igreja. Mas eu não sou muito de ficar falando com o cara lá de cima não, viu? Eu tenho minha vida fora da igreja. Não dá pra estar 100% lá. Eu sou um pouco orgulhoso, eu admito. Confesso que às vezes eu faço as coisas do meu jeito, sabe? Eu oro. Cuidado, eu oro, mas é difícil lembrar, né? Deus faz, mas se você não fizer... Eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa. E você acredita que coloca Deus em primeiro lugar? Sim, coloco Deus em primeiro lugar. Mas às vezes eu não vou na igreja não, sabe? Porque eu tô muito cansada. Deus sabe da intenção do meu coração, né? Hoje é um domingo especial. Estamos aqui para encerrar a série Cristão Não Praticante. Aquele que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Tivemos aí 2 meses de muito estudo, de muitas coisas faladas para nós, que trouxeram às vezes conflitos, alguns questionamentos. E hoje nós queremos aqui, vocês estão vendo, nós estamos com uma metodologia diferente, trazer algo novo para você. Uma das coisas que nós aprendemos aqui na PIB é que padrão de pensamento modela o nosso comportamento, e isso traz habitação espiritual. Então hoje nós queremos retomar todos os princípios que foram trabalhados nesses 2 meses, porque nós sabemos que muitos já ficaram lá atrás, esquecidos, e a gente sabe a importância de vivenciá-los na nossa prática no dia a dia. Então hoje nós vamos fazer um bate-papo. Quero te convidar a pegar o seu caderninho, tudo que você anotou, para retomar aí junto conosco, e nós então agora vamos começar falando da nossa primeira mensagem com o Samuel. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Interessante, pessoal, a gente está aqui para tratar desse resumo, né, da série. E nós que estávamos aqui toda semana, todos os dias, participando dessa produção interna da série, a gente pôde perceber o nível de batalha espiritual que a gente viveu, né? Porque a gente estava tratando de situações muito profundas, assuntos muito pertinentes. E na primeira mensagem, que é crer em Deus, mas vive como se Ele não existisse, foi muito interessante algumas coisas que eu observei do pastor falando, que era o seguinte: nos séculos passados, a missão da igreja era evangelizar os muçulmanos, os índios, né, o não crente de modo geral, mas o nosso século atual, a nossa missão é evangelizar os próprios cristãos.
E isso é muito difícil, né? Porque o cristão, aquele que vem à igreja, ele acha que ele já é perfeito, ele acha que ele é bom demais, ele acha que ele é bom o suficiente porque ele já foi batizado. Ele acha que é bom o suficiente porque ele vem de uma tradição cristã. Mas aí que está o problema, porque por ele não vigiar na sua busca com Deus, Satanás vai cauterizando a sua mente, que é o que o pastor disse, né? Então o que acontece? A pessoa ela vem à igreja, ela ouve a palavra, mas ela gosta de moldar tudo aquilo à própria realidade dela. Então ela começa a fazer um filtro. Não, isso aqui eu não aceito. Opa, isso aqui faz sentido. Ah não, mas isso aqui eu já não gosto. Então ele se diz cristão porque ele faz parte de um CNPJ, porque ele faz parte de uma instituição, mas ele se esquece que ser cristão de fato não é você vir à igreja e sentar num banco. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Então a partir disso ele começa a viver como se Deus não existisse, até porque ele começa a buscar um modelo de vida falsificado. E o que é isso? O modelo de vida real é aquele cara que segue a Bíblia, é aquela pessoa que busca as coisas de Deus, mas ele começa a seguir um modelo falsificado, que é aquele modelo do coach, que é aquela palavra de autoajuda. E aí ele começa a fazer essa distinção, né, de tudo aquilo que a Bíblia diz, e ele tenta moldar naquilo que ele gosta, que ele acha certo. E eu lembro do pastor falando algo muito interessante, porque ele diz o seguinte: engraçado, porque quando você compra um tênis falsificado, por mais que ele tenha uma aparência de original, por mais que ele venha trazer para você uma bela imagem, lá na frente você já vai ter problema de coluna. Lá na frente ele vai machucar o seu pé. Por quê? Ele pode ter uma boa aparência, mas na verdade ele só te faz mal. E as pessoas que creem em Deus e vivem como se ele não existisse, é da mesma forma. Ela gosta de ir na igreja para manter a aparência. Ela gosta de ouvir uma palavra de autoajuda. Ela gosta de falar que Deus é bom. Mas ela não vive nada daquilo que ela fala. E posteriormente ela começa a se tornar uma pessoa ferida por dentro. Ela se torna uma pessoa angustiada, amargurada. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não cristãs não vêm à igreja. É o que faz com que essas pessoas não busquem a Deus. Porque ela fala: eu conheço um cristão, eu conheço alguém que se diz crente, mas a vida desse cara, a minha vida é muito melhor do que a dele. Entende? Então aquele que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse, ele não apenas atrapalha a sua própria vida, mas a vida daqueles que o observam também. Exatamente. E uma das coisas que trouxeram para a gente um incômodo muito grande é essa customização da fé que nós estamos tendo, né? Aonde a pessoa escolhe aquilo da Bíblia que ela quer seguir, aonde ela escolhe aquilo de Deus que ela quer obedecer e ela negligencia todo o restante. E quando a gente vai analisando a prática, a gente começa a perceber que muitas pessoas, elas demonstram vergonha desse Deus. Por mais que dizem que creem e conhecem, na hora que é colocado a sua integridade, elas se escondem, elas se camuflam, né, negligenciando a si mesmo e aos outros. E agora o Renan vai falar então um pouquinho da segunda mensagem, que é crer em Deus, mas tem vergonha dele. Essa série foi parece que pegou toda a igreja e sacudiu, né? Olha, acorda, gente, olha o que vocês estavam vivendo. E a segunda mensagem da série foi essa de: eu creio em Deus, mas eu me envergonho dele. É interessante que muita gente fala assim: eu não me envergonho de Deus não, eu amo Jesus Cristo, eu amo ir na igreja. Mas quando a gente para olhar cada atitude do dia a dia, a gente percebe quantas vezes nós nos envergonhamos de Deus. Quantas vezes em algum assunto lá no seu trabalho você ficou com vergonha de tomar uma postura e falar assim: eu não vou participar desse assunto porque eu sou cristão. Quantas vezes na família alguém veio fofocar de alguém com você e você não se absteve, você entrou ali por vergonha de sair. Quantas vezes no grupo dos amigos mandavam lá figurinhas, mensagens pornográficas e você não se absteve, não saiu do grupo com vergonha. E quando a gente começa a detalhar, a gente repara quantas vezes a gente se envergonhou. Quantas vezes nos envergonhamos de pregar do Evangelho de Jesus. E é por isso que a igreja tem se fechado, ficado nas quatro paredes, porque nós não estamos falando para fora, porque estamos com vergonha. Nós colocamos no pastor e no missionário a responsabilidade de quem tem que pregar, e a gente esqueceu que quando Jesus fala ide, é todo mundo, não é só o pastor, não é só o missionário, mas é todo cristão. Ide pelo mundo fazendo discípulos. Então a gente não pode se envergonhar. Se envergonhar do Evangelho é como eu ter uma garrafa de água gelada no meio de um campo de futebol e eu ter vergonha de oferecer. Todo mundo precisa, todo mundo quer, e o meu egoísmo faz eu sentir vergonha, enquanto todo mundo necessita aquilo que eu tenho. Por isso a gente vê em Romanos, Paulo dizendo:
Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder para salvar, tanto do judeu ao grego. O cristão não pode se envergonhar, muito pelo contrário, nós precisamos ter orgulho. Orgulho desse Deus que se fez menino e como homem morreu em uma cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há o porquê se envergonhar de ter valores, não há o porquê se envergonhar de ter princípios, não há o porquê se envergonhar de dizer que você está disposto a dar a sua vida por alguém que deu a vida por você. Não dá para viver com vergonha de um Deus desse. É verdade. Eu acho que muitas das vezes a nossa vergonha que pode surgir é por falta de conhecimento, né? De conhecer esse Deus. Como o Renan falou, Romanos diz, a gente não se envergonha do poder. E para você ter a noção do poder, você precisa conhecer esse Deus. E uma das coisas que a gente fala aqui na igreja sempre, que fé não é acreditar, fé é conhecer. E é isso que nós observamos também na terceira mensagem que o Augusto vai trazer para a gente agora. Muito interessante que na terceira mensagem a gente vai trabalhar do cristão, a pessoa que se diz cristã, mas não ora. E é um absurdo isso, né? Porque orar é relacionamento, orar é se relacionar com Deus. E muitos dos cristãos, até aqueles que se dizem pessoas de oração, fervorosas, muitas delas não conhecem a perspectiva de Deus a respeito da oração. E para entender a perspectiva de Deus através da oração, nós precisamos entender qual que é o propósito eterno do nosso Deus. O propósito eterno de Deus revelado lá no Gênesis, quando Ele criou o homem, quando Ele nos criou, o propósito dele sempre foi relacionamento. Essa sempre foi a intenção de Deus ao nos criar. Ter um relacionamento íntimo de pai e filho. Esse era o propósito de Deus. Mas o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Então, o Senhor não mediu esforços, enviou o seu Filho Jesus para que morresse em nosso lugar e restaurasse essa ligação com Ele, restaurasse a nossa intimidade, a nossa filiação. Hoje podemos ser filhos de Deus, por isso que nós nos relacionamos com Ele. E o que é a oração? A oração, na nossa perspectiva, às vezes é um ritual, às vezes é uma disciplina, às vezes é uma reza, uma repetição, mas na perspectiva de Deus, oração é um encontro, é um momento de conversar, de se relacionar, de conhecer mutuamente um pouco mais. Eu gosto muito da passagem de quando Adão peca e a Bíblia diz que Deus estava passeando pelo jardim procurando Adão. Adão, onde você está? Onde você está? E essa passagem é muito bonita porque fala que Deus estava no jardim. Ele caminhava no jardim. Então isso é oração. Oração é conhecer ao nosso Senhor. E conhecer verdadeiramente a fé que nós tanto falamos, né? Exatamente. Então, até aqui, nós já vimos que nós precisamos ter a consciência desse Deus, ter o temor a esse Deus, por Ele ser santo, por Ele ser tremendo, pelo poder que Ele tem. Nós podemos andar livremente dizendo, não, eu sou cristão, eu não me envergonho disso, porque nós temos um relacionamento com Ele. Mas mesmo tendo consciência disso, tendo esse relacionamento com o Senhor, nem sempre é fácil a gente obedecer, e obedecer a tudo que Ele nos diz. Nós vamos ouvir um pouquinho mais com o Rafael sobre isso. E é uma consequência, né? O conhecimento de Deus e o relacionamento com Ele gera essa obediência. Porque a gente percebe que muitos cristãos estão deixando de ser discípulos e estão se tornando fãs. O fã não tem compromisso, o fã uma hora gosta do seu ídolo, outra hora deixa de gostar. O discípulo não. O discípulo segue, o discípulo conhece e o discípulo obedece tudo que Deus manda. Mas infelizmente nos nossos dias as pessoas estão deixando de ser discípulo para se tornar fã. E fazendo isso, elas param de moldar a sua vida de acordo com a palavra e passam a moldar a palavra para encaixar na sua vida. Passam a distorcer aquilo que Deus tem mandado fazer para poder adequar a sua vida e limpar a consciência, né? Porque a gente aprende que o que Deus quer não é sacrifício, o que Deus quer é obediência, o que Deus quer é respeito, e isso só vem no conhecer. Então a gente foi confrontado com a pergunta, nós somos verdadeiramente discípulos ou somos apenas fãs? Porque aquele que obedece, a Bíblia fala que esse tem o Espírito de Deus. E a pessoa que tem o Espírito, ela tem o fruto do Espírito, então ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que tem paz, e por onde ela passa, ela leva isso. A gente aprendeu também sobre os 4 I's da obediência. E o primeiro I da obediência é que a obediência ela deve ser imediata. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, imediatamente Abraão se levantou e foi. O segundo I da obediência é que ela deve ser interna. A gente tem que aceitar internamente obedecer a Deus, não simplesmente fazer por aparência. O terceiro I é que ela deve ser inteira. Não dá para obedecer pela metade.
Uma obediência pela metade, ela é uma desobediência inteira. E o quarto I é que ela deve ser intensa. A gente não pode simplesmente fazer de meia vontade, de corpo mole. A gente tem que estar inteiramente e intensamente envolvido naquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Exatamente. E, gente, é tão interessante ver a condução do Espírito Santo em cada uma dessas mensagens, porque quando você observa que você precisa obedecer em tudo, as mensagens seguintes vêm trazer um aspecto que é muito difícil da gente obedecer, que é o perdão. Porque muitas vezes nós estamos ofendidos e nós nos achamos no direito, né, de fazer ou agir alguma coisa, mas o Senhor trouxe uma palavra muito edificante por meio de Samuel e ele vai trazer agora alguns lembretes para a gente de como a gente tem que ser cristão praticante, perdoando também. É verdade. Quando a gente foi tratar esse tema do perdão, na mensagem, Deus trouxe um texto que é daquele senhor, né, que tinha emprestado um dinheiro ao seu servo, só que ele emprestou tanto, na verdade o servo pediu tanto, que ele já não conseguia pagar. Em alguns estudos mostrava que para que ele conseguisse quitar toda a dívida, ele precisaria trabalhar 150 mil anos, né? Então, assim, o que o texto quer enfatizar aqui não é a quantidade de tempo que ele demoraria para pagar, mas o tamanho da sua dívida, né? E o texto diz que logo em seguida o seu senhor vai lá e perdoa ele, e ele sai da presença do seu senhor e encontra um rapaz que também devia a ele algo equivalente a 3 meses de salário. E o rapaz pede misericórdia a ele, ele fala assim, não vou te perdoar não, lançou ele na prisão. Isso chacoalhou muito a minha vida, porque eu comecei a me questionar assim, rapaz, quantas vezes as pessoas me ferem e eu quero fazer justiça com elas, né? Nosso coração, querendo ou não, a gente pensa assim, cara, é errado eu fazer injustiça, é errado eu punir alguém indevidamente, mas quando a pessoa merece, aí eu estou no meu direito, entende? Só que a Bíblia diz o contrário. Mesmo quando você tem um direito, mesmo quando de acordo com a sociedade você pode efetuar a justiça, que a gente efetue misericórdia. Porque foi dessa forma que o Senhor nos perdoou. É assim que o Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas. E tem sido muito interessante isso, porque às vezes a gente quer exercer sobre o outro aquilo que o Senhor não exerceu sobre nós, que foi esse juízo. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu começo a me lembrar que eu machuco meu Deus muito mais do que eu sou machucado pelas pessoas. Eu firo o coração de Jesus muito mais do que eu sou ferido pelas pessoas. E se esse Deus que é santo, perfeito, ele ainda assim consegue me perdoar, quem sou eu para não exercer essa mesma graça para com o outro, sendo que ele me fere muito menos do que eu firo a Deus? E dentro dessa questão, Samuel, do ferir o outro, né, e se ferir, um dos temas que a gente abordou é sobre a questão dos desigrejados, né? E a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas se retiram da igreja justamente porque não conseguem lidar com a frustração em relação ao outro ou por feridas que foram abertas, né, em seu coração. E eu lembro que o Juan trouxe na mensagem algumas coisas falando sobre essa questão dos tipos de desigrejados, né? Que foi super interessante e o Renan vai compartilhar aí um pouquinho com a gente. Como tem crescido, né, o número de desigrejados. Muitos. Virou até uma moda recentemente, né? Foi um assunto muito comentado dessa nova onda de pessoas que creem em Deus, mas que não precisam de igreja. Chega a ser irônico, né? Não faz sentido. E todo mundo, eu acho que já ouviu alguém comentando quando você convida para a igreja, não, eu creio em Deus, mas eu não preciso ir na igreja. Eu creio em Deus, mas a igreja não é para mim, eu gosto de ficar aqui na minha. Segundo o IBGE, 1/3 da população brasileira é cristã, é quase metade da população brasileira. Agora eu fico pensando, se de fato esse 1/3 fosse cristão, isso já teria dobrado há muito tempo. Mas infelizmente é que muitas pessoas têm isso em mente, de que eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja, não preciso de ir à igreja. Só que quando uma pessoa fala que crê em Deus, mas que não precisa ir à igreja, a gente já entende que ela não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho prega a comunhão. O Evangelho prega da gente ir fazer discípulos, mas ir uns com os outros, de o tempo todo comunhão, de o tempo todo amizade, de o tempo todo família. Até porque grande parte dos mandamentos é necessário ter alguém com você para que você cumpra. É amar o próximo como a ti mesmo, é honrar, é cuidar, é obedecer, é amar. Agora, como que eu vou praticar os princípios deixados por Deus se eu não frequento a igreja? A quem eu vou honrar, a quem eu vou amar, em quem eu vou me inspirar?
O cristão, ele precisa entender a seriedade da igreja de Cristo. Jesus Cristo não fundou a igreja por causa da carência dos cristãos. Ele fundou a igreja porque a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo. Porque a igreja tem uma importância muito grande. Porque ele vai voltar não para buscar indivíduos, mas para buscar uma igreja em conjunto. Nós precisamos entender a importância que é vir, de ter uma congregação, de comunhar, de louvar, de adorar junto e de buscar o nome de Deus. Jesus prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então nós precisamos ter em mente que Deus, ele não veio para resgatar pessoas no singular, mas ele veio resgatar a sua igreja. É a igreja de Cristo. Claro que cada uma na sua personalidade, cada um na sua pessoa, mas todos juntos. Jesus orou pedindo ao Pai e ao Espírito que nós tivéssemos a mesma unidade que Ele tem assim com o Espírito Santo e com Deus. Então nós precisamos entender essa seriedade, respeitar e amar a igreja, porque ela é a noiva de Deus, ela é a noiva de Cristo, ela é a esposa de Deus. A igreja é muito importante. É preciso que a gente entenda também que quem fala que não vem à igreja, talvez não quer sair da zona de conforto, não quer deixar sua casa no domingo de manhã, deixar sua família, não quer participar e ter que perdoar, e ter que amar, e ter que fazer sua parte. É muito fácil, é muito cômodo viver a sua vida sozinho, mas quando você está em igreja, você precisa amar, você precisa respeitar, você precisa perdoar, e quando você sai, você tem que fazer isso lá fora. Não tem como eu falar que eu sou cristão e não congregar em uma igreja. Não existe cristão desigrejado. Todo cristão tem que fazer parte e ser igreja. Exatamente. E se a gente for olhar tanto a questão da falta de perdão, quanto a questão da falta de elo com a igreja, de identidade como igreja, surgem também da questão de não colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos no centro. Nós achamos que a nossa vontade tem que ser feita. Então, tudo aquilo que me incomoda, eu rejeito. Ou tudo aquilo que eu tenho que fazer algo a mais, sacrificial, eu também negligencio. Por quê? Porque Deus não está sendo o centro. Nós tivemos uma mensagem sobre isso e Augusto vai falar para a gente agora. É muito interessante porque nessa série a gente falou de várias contradições, né? Coisas que são até absurdas. O crente que não ora, crê em Deus, mas não obedece, crê em Deus, mas não gosta da igreja. E para mim uma das mais absurdas é aquele que crê em Deus, mas não enxerga o mundo pelas óticas do Pai, pela ótica da Bíblia, pela ótica de Jesus, né? Ele não coloca Jesus, não coloca Deus como prioridade em sua vida. Isso é um absurdo até, porque não tem como eu falar, creio em Deus, mas eu vivo conforme a minha vontade, do jeito que eu creio que é o certo, o correto, os meus ideais, os meus princípios. Não faz sentido, então você não crê em Deus. Você acha que crê, mas você não crê em Deus. Ou melhor, quem é o seu Deus que você anda crendo? Porque nessa mensagem a gente fala dos dois senhores. Existe Deus, o Criador dos céus e da terra, e existe o Senhor desse mundo, que é Mamon, que é o dinheiro. Quem tem sido o seu Deus? Quem tem sido o seu Senhor? O nosso Deus, o nosso Pai, ou a força do seu próprio braço? Em que você tem confiado? Você tem confiado no que você vê? No mercado financeiro? Em como anda as profissões do futuro? Em que você tem confiado? Ou você tem confiado em Deus? Para isso, Jesus, no texto de Mateus, capítulo 6, do 24 ao 34, vai apresentar 8 argumentos que nos mostra do porquê nós não devemos colocar o Deus desse mundo como nosso Senhor. Ou porque a gente não deve andar ansioso. Porque não confiar em Deus, confiar no dinheiro, nos torna ansiosos, né? E ele vai falar de esses 8 argumentos, mas o primeiro é de não viver dividido. Não tenha 2 senhores, não sirva 2 senhores, até porque não tem como fazer isso. Se você serve ao Senhor, você sabe tudo que nós devemos fazer, amar, perdoar. Agora, se você serve ao dinheiro, você também tem que fazer sacrifícios. Você vai sacrificar a sua vida, você vai sacrificar a sua família, você vai sacrificar o crescimento dos seus filhos. É muita coisa a se sacrificar. Será que se compensa? Por isso a gente fala, não servir ao dinheiro. Outro argumento que Jesus apresenta é entender que a vida é maior do que as necessidades. Não vale a pena fazer esses sacrifícios, porque a vida, quem nos dá é Deus, e se Ele nos deu, Ele nos dará condições de vivê-la. Um terceiro argumento, nós somos a criação mais valiosa que existe. É até interessante o exemplo que o Juan trouxe na mensagem, que a gente nunca vai ver um papagaio ou um tucano com depressão.
qual que é o papagaio tucano que a gente vai ver em depressão? Aquele que não está onde Deus o colocou, onde Deus o criou para estar. Aquele que está escravizado em alguma gaiola. Servir ao Senhor desse mundo é estar escravizado em alguma gaiola. Por isso, entenda que nós somos a criação mais valiosa. Se o Senhor cuida do tucano, cuida do papagaio, Ele não vai cuidar de nós. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, para nos resgatar das trevas, nos reconciliar com Ele. Acha mesmo que Ele não vai nos dar o mínimo para viver nessa terra? Né? O quarto argumento é que a ansiedade ela não tem nenhum benefício. Viver em prol do Senhor desse mundo é viver ansioso. E ansiedade é igual você correr na esteira. Você move, corre, mas não sai do lugar. Você vai ter o mesmo desgaste de quem está correndo numa maratona, você vai ter o mesmo cansaço, você vai até se abater da mesma forma, pelo esforço físico que foi empregado, mas você não vai sair do lugar. Isso é ansiedade. O quinto argumento que Jesus apresenta nesse texto é de que o Pai cuida de tudo. Não adianta a gente investir o nosso esforço, porque tudo está nas mãos dele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo depende dele. Por isso nós não temos motivo para andarmos ansiosos. Por isso que Jesus fala que este que confia mais na força do seu trabalho, confia mais no dinheiro, é alguém que tem pequena fé. Como já falamos, fé é conhecer. Ou seja, se nossa fé é pequena, quer dizer que nosso conhecimento dele também é muito pequeno. O sexto argumento é de que Deus é Pai. Imagina só, o seu filho, o Juan gosta de dar esse exemplo, que o filho, o Noah, o Natan, não precisa ficar pedindo, acordando ele de madrugada, pai, o senhor comprou as coisas do café da manhã? Não precisa, por quê? Porque eles sabem que o Pai está cuidando de tudo. Essa é a nossa compreensão em relação a Deus. Temos que entender que Ele é nosso Pai e Ele tem cuidado de tudo. O sétimo argumento é que nós devemos fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de fartura. E é um reino que tem um raciocínio diferente. Não é um raciocínio mercadológico, igual a gente está acostumado. O reino de Deus é diferente. Quanto mais eu busco o reino, mais o reino me supre. Quanto mais eu sou suprido, mais eu compartilho e reparto o que eu tenho. Quanto mais eu reparto e compartilho, mais parte do reino eu faço. É um ciclo vicioso do bem, do amor e da generosidade do nosso Deus. O oitavo e último argumento é que quem obedece não precisa se preocupar com o amanhã. Os lírios não trabalham e se vestem do que há de mais magnífico nessa terra. Os pássaros não plantam, não semeiam, e nunca faltou um grão de alimento para um pássaro. Por quê? Ambos estão ou plantados onde Deus os plantou, ou fazendo aquilo que Deus os ordenou. Então, quem obedece não precisa se preocupar com o amanhã. Exatamente. E uma última contradição que nós trabalhamos no domingo passado foi o cristão que crê em Deus, mas não faz discípulos. Que normalmente é aquele que está buscando o seu próprio reino, né? Não conseguiu entender que ele está aqui para ser um representante do reino de Cristo. Então, Rafael vai trazer para a gente agora um pouco sobre essa mensagem. E essa contradição é uma das maiores para mim, porque todo cristão sabe da grande comissão que a gente trabalhou em Mateus 28, mas a gente também aprendeu sobre a outra comissão, a comissão do diabo. E a gente viu que existem só essas duas comissões, não existe uma terceira. Então, ou a gente está praticando a grande comissão que Jesus nos deu, ou a gente está contribuindo para a comissão do inimigo. E essa grande comissão de Jesus vai muito além de simplesmente falar de Jesus para as pessoas. Porque a grande comissão de Jesus é você transmitir vida, é você transmitir esperança para as pessoas. E às vezes, por não conhecer a Deus, não ter relacionamento com Ele, a gente não sabe do que a gente vai falar. A gente não sabe como a gente vai falar. Mas a gente também aprendeu que o que falta para a gente não é método. O que falta para a gente não é técnica, não é sabedoria do mundo. O que falta para a gente é conhecer Jesus. Porque todos os exemplos da Bíblia que a gente tem de pessoas que foram libertas por Jesus, elas imediatamente saíram e foram transmitir aquilo que Jesus tinha feito por elas e levar as pessoas até Jesus. O exemplo que a gente teve foi do endemoniado que, ao ser liberto, Jesus fala para ele, vá para a sua cidade e pregue. E o que ele faz é simplesmente contar para as pessoas aquilo que Jesus estava fazendo para eles. Então é muito mais simples do que a gente imagina cumprir a grande comissão. É simplesmente trazer as pessoas até Jesus, falando aquilo que ele já tem feito nas nossas vidas. E o cristão praticante é aquele que tem paixão pelo que ele faz, pelo que ele crê. E como a gente viu,
o exemplo que o pastor Juan deu, é que a pessoa que tem uma paixão por alguma coisa, quando você conversa com ela, é a única coisa que ela sabe falar, é aquilo pelo qual ela é apaixonada. E no final da conversa, você também está apaixonado por aquilo que aquela pessoa é, de tanta emoção que ela coloca na sua fala. Então, se nós realmente somos cristãos praticantes, nós devemos ter paixão e compaixão pelas pessoas que Deus quer salvar. E aí, por último, a gente viu que o cristão praticante ele conhece o final da história. O final da história é apresentado por João em Apocalipse, é a visão de povos de todas as nações, de todas as línguas adorando a Deus. E por conhecer o final dessa história, a nossa vida é completamente diferente. Porque a gente sabe que quando a gente cumpre o ID de Deus, Ele já nos deu o poder que primeiro é dele, Ele já nos deu a bênção do caminho, e os sinais que Ele prometeu já irão nos acompanhar enquanto a gente cumpre a comissão. E a gente aprendeu que o propósito eterno de Deus não mudou. Deus não tem um propósito individual para cada pessoa e a gente não vive numa carreira solo. O propósito é o mesmo, que foi em Adão, que foi em Abraão, que foi em Noé, que é de crescer e multiplicar. E o nosso propósito é esse, fazer filhos na fé. Então, quando a gente entende que o propósito de Deus é um e Ele nos tem para esse propósito, o nosso papel nesse contexto muda. E a gente entende, então, que a visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja e o tempo de fazer isso é o agora. Exatamente. Gente, nesses 2 meses nós trabalhamos todas essas contradições. E elas foram sempre representadas por um termo. Mas, não. Só que nós não queremos que você fique com essa expressão na sua cabeça. Nós queremos que você fique com o que é ser um cristão praticante. Cristão praticante é aquele que tem temor a Deus. É aquele que não se envergonha dele. Pelo contrário, tem prazer em vivenciar as experiências com esse Deus. Ele obedece, ele se relaciona com o Senhor, conhecendo Ele na intimidade. Ele sabe perdoar, ele sabe amar, sabe ser um corpo com uma família. Ele coloca Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. E muito mais do que isso, ele não se contenta em ter isso só para si. Ele compartilha com todos. Mas diante de todo esse conhecimento, o que nós devemos fazer? Como igreja, nós temos um desafio para você e queremos convidar o nosso pastor Juan Nossi para falar ao nosso coração nesse momento. O que faz uma mensagem ser boa não é o quanto você gosta dela, mas é o quanto você decide praticá-la. A mesma coisa eu vou falar em relação a uma série como esta. O que vai fazer essa série ser boa ou não, não é se a gente gosta, não é se a gente vai lembrar dela ou não, mas é o quanto a gente decide vivê-la, é o quanto você decide praticar. E aí, nesse sentido, a Bíblia diz que a grande diferença entre o tolo e o sábio é que o tolo escuta, mas ele não pratica, enquanto o sábio, ele escuta e ele coloca em prática. Hoje eu estou aqui para te dizer, tudo que a gente deixa para fazer amanhã não tem o mesmo valor de começar hoje. Eu gostaria de incentivar você a começar a viver de fato o cristianismo. O cristianismo, ele é puro, ele é simples. Ele é mais simples do que você imagina. Às vezes você quer ir para outro continente e pregar o evangelho, às vezes você quer pregar para nações, você quer falar para multidões, você quer ser visto nas redes sociais, mas é muito mais simples do que isso. Basta você praticar o evangelho na sua casa. Sabe, você quer fazer alguma coisa para Deus? Seja um bom marido, então. Seja uma boa esposa, seja uma excelente esposa. Seja filho que obedece e que honra os seus pais. Seja um bom cidadão na sociedade e você vai estar fazendo muito. Você vai estar sendo muito usado por Ele. Por quê? Porque o evangelho é simples. Basta você praticar. Jesus resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, é exatamente essa direção que nós estamos dando para você. Seja um cristão praticante. Que você possa conhecer a Deus não de vê-lo agir na vida dos outros, mas de ter um encontro com Ele, de ter relacionamento com Ele. Que você possa conversar com Deus, mas não como se fosse uma negociação, uma reunião, mas sim uma conversa entre pai e um filho. Que você possa orar, expressando de fato intimidade, comunhão, sabe? Que você possa perdoar, não como você acha que o perdão deve ser expressado, mas exatamente como Deus te perdoou, uma dívida que era impagável.
Que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que você possa amar as pessoas como Deus ama. Que você possa servir como Deus serve. O cristianismo é puro, ele é simples, ele é mais simples do que você imagina. E no final das contas, o que Deus vai perguntar para a gente são duas perguntas: aonde é que você estava e aonde é que estão os seus irmãos? E não tem como a gente falar para Deus que a gente estava na presença dele se ao nosso redor os nossos irmãos não estão conosco. Não tem como falar que a gente está na presença de Deus se a gente não tem filhos espirituais, se nós não temos discípulos ao nosso redor. As duas perguntas que Deus vai te fazer é: onde você estava e cadê os seus irmãos? E nós gostaríamos muito que você possa chegar nesse encontro e dizer: Deus, eu estava o tempo todo na sua presença, e a prova disso é que do meu lado estão os meus filhos na fé, estão os meus discípulos, pessoas que eu trouxe, apresentei o Senhor para elas, e hoje elas também estão entrando no reino dos céus por causa desse evangelho que foi pregado. Querido, viver o evangelho é algo maravilhoso. Viver o evangelho é algo poderoso, e é isso que nós queremos para você. Essa dicotomia entre sofrimento e felicidade, essa dicotomia entre de segunda a sexta eu sou infeliz e sábado e domingo eu sou feliz, isso não foi algo que Deus planejou para você. Deus não queria que você se arrastasse da cama todos os dias pela manhã. Deus queria que você saltasse da cama para um novo dia, sabe, para viver o sobrenatural dele para você. Deus queria que todos os dias fossem dias maravilhosos, e hoje eu estou aqui para te dizer mais, que se você praticar a palavra, não tem como dar errado. Se você for um cristão de verdade, não tem como dar errado. E eu estou aqui para encerrar dizendo: os melhores dias, os melhores anos da tua vida não são aqueles que passaram, mas são aqueles que ainda estão por vir, se hoje você tomar a decisão de caminhar de acordo com a palavra do Senhor. E é isso que eu espero de você. Como seu pastor, como seu líder espiritual, como um dos teus pais na fé, na caminhada, eu espero que você pratique, eu espero que você viva, e eu espero que você desfrute tudo aquilo que Deus está preparando para você. Então olha só, vamos caminhar junto, vamos viver junto, vamos levar a sério, vamos ser mais comprometidos, vamos viver de fato aquilo que nós temos aprendido. Combinado? Agora nós teremos um tempo de dízimos e ofertas, e essa já é uma primeira oportunidade de você praticar tudo aquilo que você tem aprendido. Nós precisamos de fato nesse mês de um pouco mais para conseguir fechar o mês no positivo, para alcançar a nossa meta financeira, e esse já é uma excelente oportunidade para a gente praticar aquilo que a gente está aprendendo de compromisso, de gratidão, de generosidade, porque eu já disse para vocês, dízimo e oferta não é por causa de uma lei, é por causa de gratidão, é por causa de generosidade, é por causa de compromisso que a gente tem enquanto filho de Deus, é por causa de declarar a nossa dependência a Deus. Então eu queria incentivar você que entregasse hoje o seu dízimo e a sua oferta. Aqui do lado tem um código de QR Code, basta abrir a câmera do seu celular, apontar, vai aparecer um link, você clica nesse link e você pode fazer a sua entrega via boleto ou cartão de crédito. Tem também o Pix, é muito fácil, você pode fazer agora pelo seu celular também. Tem as contas da igreja para transferência, depósito, e se você faz parte do grupo de risco, basta mandar um WhatsApp para a gente nesse número e a gente envia um dos nossos pastores para buscar aí na sua casa. Agora, qual que é o mais importante de tudo isso? É você praticar esse ato de adoração, esse ato de confiança, esse ato de gratidão, esse ato de generosidade ao nosso Deus. Lembrem-se disso, a gente não faz para que Deus faça, Deus já fez, Ele deu o seu melhor, Ele sempre faz muito mais do que pedimos ou sonhamos. Então agora é o momento da gente agradecer a tudo que Deus tem feito por nós. Então enquanto eu estou aqui conversando com você, você já pode exercer o seu ato de confiança aí. Combinado? Então enquanto a gente está aqui conversando e eu vou orar por você, você também pode ter esse ato de adoração, esse ato de gratidão. Mas também a oração é uma forma da gente praticar tudo o que a gente aprendeu. E eu queria orar por você, eu queria que a gente orasse juntos enquanto igreja. Não importa se eu estou aqui, você está aí na sua casa, quando a gente ora, a gente se conecta com o mesmo Pai, a gente se conecta enquanto corpo, e é isso que nós queremos fazer agora. Então feche os seus olhos aí na sua casa, ore junto comigo, não apenas escute a minha oração, mas ore junto comigo, e juntos vamos levantar um grande clamor por um avivamento nas nossas vidas, no nosso coração, nas nossas famílias, que Deus quebrante mesmo o nosso coração, que Ele nos
nos torne sensíveis àquilo que Ele está fazendo e que Ele abra os nossos olhos para o mundo espiritual. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua bondade. Tu és bom, Deus, Tu és misericordioso, Tu és gracioso. Obrigado porque no dia de hoje o Senhor nos alcança mais uma vez com graça, Pai. E muito obrigado porque o Teu favor nos constrange. Nós queremos, Deus, ser mais parecidos com o Senhor. Nós queremos, Pai, nos tornar cada dia mais semelhantes ao Seu Filho Jesus. Nós queremos, de fato, ser um filho, um cidadão, um discípulo exemplar, Pai. Por isso nos ajuda, Senhor. Vivifica o nosso coração. Quebra, Deus, esse coração duro e petrificado pelo pecado. Abre os nossos olhos para o mundo espiritual. Abra, Deus, de fato, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai, nos move na sua direção, Pai, nos atrai para perto de Ti, porque isso é o que nós mais queremos. Nós queremos mais da Sua presença, nós queremos Te conhecer mais, ter mais intimidade com o Senhor. Deus, não nos deixe viver como mortos nesse mundo, Pai. Nós não queremos ser zumbis, nós não queremos ser pessoas que estão vivendo no automático, Senhor. Por isso pedimos, Pai, nos alcança com Teu Espírito nessa hora, Senhor, e que o Senhor possa nos vivificar, que o Senhor possa nos despertar para uma vida de espiritualidade, de intimidade, de comunhão, Pai. Nós queremos sim ser cristãos praticantes, ó Pai, que o inimigo possa olhar para cada um de nós e que ele possa falar: ele eu sei quem é e ele é filho de Deus, eu não vou mexer com ele, porque a verdade é que o demônio não respeita títulos, o inferno não respeita títulos, Pai, Satanás não respeita pastores, cantores, nada disso. Ele teme, ele respeita a um crente que ora, a um crente que tem vida com o Senhor, que caminha em intimidade. E é isso que nós mais queremos, Pai. Por isso, Deus, faz uma obra em nós. Nessa hora nós queremos Te entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, que caminha em direção ao altar, que pode descer dele a qualquer momento, mas não desce porque quer mais da Sua presença, Pai. Nós somos o sacrifício vivo e não morto, o sacrifício, Deus, que tem a condição de escolher se é isso que quer ou não, e nós escolhemos mais da Sua presença, Deus. Nós somos a oferta no dia de hoje, e mais do que entregar, Deus, as nossas vidas, os nossos pensamentos, sonhos, projetos, nós queremos também Te entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai, como símbolo da nossa gratidão. Isso que nós vamos entregar ao Senhor não é nada diante daquilo que o Senhor tem feito por nós, mas expressa, Deus, a nossa gratidão a Ti, expressa o nosso amor, expressa a nossa dependência, expressa a nossa fidelidade, expressa o nosso compromisso contigo, Pai. Por isso recebe, é de coração, não é por obrigação, é de coração, Pai. É generosidade, é gratidão, é amor, Pai. Recebe, Deus. E, Pai, eu peço ao Senhor por cada vida que está participando desse culto agora. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe o que é que eles estavam orando na noite anterior. O Senhor conhece aqueles que estavam chorando, Pai. O Senhor sente a dor daqueles que estão oprimidos, Senhor. Por isso, Pai, ministra, Senhor, vida nessa hora. Ministra a paz que excede todo entendimento e a alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus, é presente do Senhor, Pai. Oh, Deus, que o Senhor faça uma obra em cada vida que está nos ouvindo nessa hora. E se há pessoas que durante esse culto tomaram a decisão pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo entre nesse coração e faça morada e transforme essa vida para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, ao entrar nesse coração no dia de hoje, eu peço ao Senhor, restaura essa família por completo, Senhor. Alcança, Deus, o casamento, os filhos, a descendência, a geração, Pai. Alcança a família como um todo, Senhor. Alcança, Pai, e abençoa. O Senhor é um Deus generoso. Abençoa cada um que está aqui nessa hora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. Nós somos uma família e nós queremos ser família para você. Então, dá um primeiro passo para a gente te conhecer. Aqui tem um número de WhatsApp nosso,
Manda uma mensagem falando o seu nome, dá só o primeiro passo para que a gente possa te conhecer. Aqui na mensagem, aqui nas mensagens, quem sabe você não digita de onde você está participando desse culto, para que a gente possa entender de onde você é, para que a gente possa iniciar uma caminhada com você. Tudo que nós mais queremos é ser uma família onde um cuida do outro, um protege o outro. Então seja muito bem-vindo à nossa família, a família PIBBH, uma família cheia de esperança. Um grande abraço. Eu queria terminar pedindo para você um favor. Deixa o seu like nesse vídeo, assina o nosso canal, deixa um comentário aqui e compartilha esse conteúdo com as pessoas que você ama. Combinado? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.